Noite, gente, tudo bom? Hoje a gente vai continuar a nossa lição aqui de José, a nossa história de José. E hoje eu quero trazer para vocês um ponto importante que eu encontrei aqui, né? Que é a questão da culpa e ansiedade. Como a culpa pode trazer ansiedade para a gente? Então, a história aqui está no 42, Gênesis 42, que os irmãos de José descem ao Egito. Então, estavam os irmãos de José, né? Todos parados, porque estava tendo fome, era a época da fome, e o pai de Jacó, né, o pai deles, chega e fala assim: vocês vão ficar aí parados, né, tá vendo que a gente está passando por isso, lá no Egito está tendo comida, desce para o Egito, faz alguma coisa. E a gente aprende aqui que às vezes, né, a gente precisa aprender a fazer algo, né, e às vezes assim, os irmãos de José estavam parados, né, esperando o quê? E às vezes tem pessoas que só faz quando alguém manda. A gente precisa começar, né, a fazer quando a gente tem iniciativa, a gente precisa ter iniciativa. E aí, a Benjamim, porém, ele não deixou ir, né, porque Benjamim foi filho de Raquel e José, que foi a mulher que ele amava, e já tinha perdido José, para ele estava perdido, então não teve, né, ele não deixou Benjamim ir. E aí, vamos lá, eu vou começar aqui, vou lendo e falando, e a gente vai falando. José era governador daquela terra, né? Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e prostraram o rosto em terra perante ele. O sonho de José se cumpriu. Então, os irmãos dele se prostraram totalmente. Só que eles não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Porque José já estava com 30 anos, né? Quando eles venderam José tinha 17. E geralmente no Egito, raspava o cabelo, botava aquele, né? Eu não sei o nome ainda, não esqueci, mas botava aquela coisa, né? Na coroa. E geralmente raspava o cabelo. Então eles não reconheceram, mas José reconheceu os irmãos. Mas ele simplesmente não chegou assim: oh, meus irmãos, eu sou José. Não, José não fez isso. José fez uma estratégia para entender se os irmãos tinham mudado. Para entender se os irmãos tinham, pelo menos, se arrependido, né? E aí, ele fez... Aí, vamos ler aqui um pouquinho. Então, se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles e disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Então ele acusou os irmãos. Responderam, essa foi a estratégia de José. Responderam: não, senhor meu, mas viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada, vocês são espiões sim, vocês vieram ver os pontos fracos da terra. E José foi duro com eles. Eles disseram: não, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe, que é a Benjamim, que ele disse: não vai. Então lhe falou José: é como já vos disse, vocês são espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Então, o que José queria saber? Como é que está meu irmão? Eu quero saber como é que eles tratavam meu irmão, porque eles queriam me matar, me venderam. Como é que ele ficou com meu irmão, né? Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizes, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E meteu junto em prisão 3 dias. Então eles ficaram presos. Aí, será que foi uma vingança? Não foi. José tem um caráter muito de Cristo, né? E não foi vingança. José estava simplesmente só querendo fazer uma estratégia. Ele queria ver se tinha mudado, se tinha arrependimento, né, dos irmãos. E aí ele deixou 3 dias preso. Ao 3º dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. José sempre teme a Deus. Sempre ele estava querendo dizer isso: eu temo a Deus. E ele estava querendo sempre expor isso. E a gente precisa, como José, dizer: eu temo a Deus. Eu tenho que expor. Não é tudo, né, que eu posso fazer. Então José estava dizendo aqui: se eu faço com o meu próximo, eu estou fazendo com Deus.
então eu não posso fazer com o meu próximo. Às vezes dá até vontade, né? Às vezes até a nossa razão, mas a gente entrega a nossa vontade, a nossa razão a Deus. E Jesus, ele vai nos orientar da melhor forma possível. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, porque José estava preocupado com o irmão dele, estava com mais saudade do irmão dele, né? Como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. E aí eu trago aqui que é a questão da culpa e ansiedade, né? Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Então eles estavam, ao longo desses 13 anos, eles também estavam com a culpa. E ali eles estavam ficando bem ansiosos. E aquela culpa vinha sempre à tona. Quando fazia alguma coisa errada, eles estavam dizendo, é Deus que está nos pesando a mão, porque a gente fez aquilo com José. Respondeu-lhe Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Então era um botando a culpa no outro, e todo mundo estava ali com ressentimento. Então, ressentimento, remorso é diferente de arrependimento, porque o ressentimento, o remorso vai lhe trazer ansiedade, né? Mas o arrependimento não, vai lhe trazer liberdade. Eles, porém, não sabiam que José os entendia. Então, lhes falava por intérprete. Porque José entendia, José era hebreu. Ele estava achando que José não estava, né, sabendo o que eles estavam falando. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então, José sentia, né? Ele estava vendo que os irmãos estavam ali, né? E falando, e ele lembrou. Então, assim, tem coisas que a gente precisa chorar sim, né? José aqui, ele não queria vingança, mas ele precisava chorar. Chorar faz parte, a gente precisa chorar para tirar nossa dor, para amenizar nosso sofrimento. Então, a gente precisa chorar. E aqui na Bíblia está muito bem, né, o comportamento que a gente pode observar e praticar hoje, né? E aí depois vem os irmãos de José regressam do Egito. Então, como eles chegaram lá para falar com Jacó, né? Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituísse o dinheiro a cada um no saco de cereal. E os suprisse de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. Então José estava fazendo um monte de estratégia, a honestidade que eles estavam dizendo que ele era. Então estava fazendo ali tudo para observar se tinha uma mudança de comportamento, né? Se poderia realmente resgatar esse relacionamento com eles, né? E assim, porque José tinha perdoado. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração. E atemorizados, entreolharam-se, dizendo, que é isso que Deus nos fez? Então, sempre estão colocando, né, Deus que estava fazendo aquilo, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, e o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. E dissemos, somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai em Canaã. Respondei-nos o homem, o Senhor da terra. Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que sois espiões, que não sois espiões, mas homens honestos. Então
vos entregarei vosso irmão e negociarei na terra. E eles contaram isso tudo a Jacó, né? Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco do cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai o temeram. Então, naquela hora, né, que o irmão viu que estava a trouxinha, eles não abriram nenhum deles para saber se estava, né, se tinha acontecido com eles. Eles só chegaram lá com Jacó, quando abriram, viram e eles temeram aquilo. Eles, o que é isso que está acontecendo? O que é que esse homem quer? Não, então já ficaram com a orelha em pé. Estava acontecendo algo de estranho, né? E às vezes a gente precisa ver isso. E outra coisa, ali eles poderiam já perceber, e às vezes a gente deixa passar, né? Viu que estava a trouxinha do dinheiro no saco, será que também não estava no outro, né? E eles não perceberam isso, só deixaram para depois. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filho, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-me e eu tu restituirei. E é engraçado, não vai restituir aquele filho, não é a mesma coisa. Então ele não queria deixar Benjamim ir, porque estava com medo de perder. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Então, Jacó, ele simplesmente não deixou. E os irmãos, quando desceram novamente, foi quando acabou a comida, porque ele era para levar, né? E ele não. E aí deixou, mas depois ele levou. Mas o que é que eu quero trazer aqui, quero frisar hoje aqui, é a questão da culpa, né? A gente precisa, a culpa e ressentimento. A gente precisa entregar essa culpa e ressentimento a Jesus. Porque ela vira arrependimento. Porque o arrependimento é diferente. O arrependimento, você vai sentir uma liberdade. Você vai sentir uma leveza, né? Porque assim, às vezes a gente erra, a gente peca, e isso precisa ser falado ao Senhor, né? Ou quando você errar com alguém, falar esse alguém, né? Mas isso precisa ser um tratamento espiritual do Espírito Santo, né? Porque Jesus Cristo, ele pede para a gente perdoar, né? E a gente precisa perdoar. Mas quando a gente erra, até mesmo com o Senhor, né? E geralmente a gente também erra com o próximo. Primeiro, a gente erra primeiramente com o Senhor. Seja qual for o erro, a gente precisa sentir esse arrependimento. Porque o arrependimento, você vai sentir que você é filha de novo, que você é filho de novo, né? E você vai ter sentir o perdão de Deus. Agora, quando você tem culpa, quando você tem remorso, aí fica como aqueles irmãos de José, né? Eles estavam com medo de ter alguma coisa, alguma punição. Aí fica complicado, porque você não está arrependido, você está com medo da punição. Vai ter punição, então eu não quero fazer. Não, você não pode fazer porque é uma coisa ruim para você, para o outro, né? Você também vai fazer uma coisa ruim para o seu relacionamento com Deus. É por isso que você não deve fazer, entendeu? Mas se você fez na inocência, né? E aí você percebeu o que acontece, e aí você se arrependeu, pronto. Aí Deus já te perdoou. Então você precisa ter esse relacionamento, né, com Deus. Mas não vai adiantar nada você ficar com culpa. Isso precisa ser visto, né? Você precisa saber essa diferença de culpa, né, e remorso, e de arrependimento, que é diferente. Porque a culpa deixa você, né, travada, deixa você triste, deixa você achando que você não tem mais chance para nada. E o arrependimento não. No arrependimento você vai reconhecer e você vai chorar, você vai ver aquilo ali e vai conseguir, né, perdoar. Porque até no final da história, os irmãos de José, se a gente for ver, eles estavam com a culpa, com o remorso. E isso precisa ser tirado, né? A culpa e o remorso precisa ser tirado. As pessoas não são perfeitas, elas erraram, né? Eles aqui também eles erraram, mas na verdade tudo foi um propósito de Deus.
tudo foi um propósito de Deus para que acontecesse da forma que aconteceu, porque José precisava passar por isso. E Deus é soberano, ele sabia de todas as coisas. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que ele tem até o perverso para o dia da calamidade. Até isso. Então Deus está no controle de tudo e a gente precisa descansar nisso. Então façam essa reflexão, pense nisso e até a próxima história. Tchau, tchau.